Aí, falando um pouquinho de liberdade financeira, o Fábio, você atingiu ela com 27 anos. Cerca de 27 anos, exatamente. 27 É. Rápido, Foi. né? Foi bem rápido. Você cometeu vários erros no meio do caminho. Pra cacete, nem fala. Quais não, foram? Não pode falar palavrão. já Ó, tô soltando uns pra cacete aí, mete uns pi aí. Depois presentinho no RH agora. Você já você já tá com o crachá Já aí, perdeu ó, o crachá. do Fábio aqui. compliance. Não, tô brincando, cara. Pô, escapa que a gente Sem fala um querer. monte também, né? Eu sou Pode falar. carioca. Me manda um foda-se, ó. Tá bom. Ninguém me chamou a atenção ainda. Então, enquanto isso Beleza. aconteceu, eu vou falando. Quando Vai, o turno não cortar, tá tudo certo. Pô. Então, qual foram os seus 3 maiores erros, assim, nesse período? Obviamente você cometeu erro, e obviamente você continua cometendo. Pô, totalmente. Mas até você atingir a liberdade financeira, porque depois o erro, quando você já atingiu a liberdade financeira, desde que não te coloque em risco da ruína, é um pouquinho mais tranquilo, perfeito, né? Perfeito. Mas durante esse período, até você chegar lá, quais que foram os 3 A Lu vai saber todos eles, Lu, certeza. Um que eu falo sempre, assim, depois de um certo tempo, quando você começa a ver que o negócio engrenou, que os dividendos realmente estão fazendo sentido, aí você para olhar e fala, pô, o dividendo tá vindo, assim, tá mais do que o que eu faço trabalhando, ou tá muito próximo. Aí eu sei tudo. Quem é o Barsi? Sou muito bom. Ih, Quem é o Barsi? E aí você se depara, assim, não, obviamente, é modo de dizer, né? Óbvio, você nunca... acho que o primeiro erro do investidor, e esse é um erro que eu cometi, jamais se compare com outro investidor. É a pior cagada que você pode fazer. E eu posso falar isso, cara, tranquilamente. Você só deve satisfação a você mesmo na sua carteira, a mais ninguém. Porque você que vai conviver com ela, com seus erros e com seus acertos. Ninguém vai pagar as contas das cagadas que você faz na sua carteira. Então, o primeiro erro, se comparar com alguém ou querer ser melhor que alguém. Você não é nada na Bolsa de Valores, você é só mais um lá, tentando ter uma boa vida para melhorar a vida das pessoas que estão ao seu entorno, da tua família, do teu cachorro, dos teus amigos, das pessoas que estão em volta e que você quer bem. Ponto. Esse é o primeiro. Embarcando nisso, eu comecei a especular, porque eu já estava começando a ver os dividendos fazerem sentido para mim. Então eu falei, pô, agora eu sei fazer dinheiro um pouco mais rápido do que o normal, fazendo com que meus dividendos Tudo que eu fiquem compro maior. sobe. Exatamente, eu sou um gênio. Ainda mais depois de 2008, porque teve o subprime, né? Isso aí tá muito fresco na minha mente. Teve o subprime, ele aconteceu, depois ele acabou, assim, o mercado se recuperou de uma maneira muito rápida, né? E aí eu comecei a especular. Comprei, por exemplo, uma ação da Uzi Minas a R$90. R$90, que em 2016 eu fui ver a 90 centavos. Ela teve um desdobramento, se eu não me engano, 2-1, alguma coisa assim. Mas assim, qual que foi meu erro? Não foi comprar a Uzi Minas. A Uzi Minas é uma puta de uma empresa. O meu erro foi comprar ela sem, ao menos, entender o que ela fazia, sem ver o fundamento nenhum. Porque naquela época, as empresas desse setor estavam muito turbinadas. Elas subiam sem parar. Então eu falei, vou comprar para dar uma acelerada. Só que isso é um erro, assim, grotesco que você comete, porque você fala, pô, o que tava dando certo aqui, eu vou parar agora, vou dar uma paradinha aqui, porque agora eu vou dar uma turbinada aqui, depois eu volto. Esse depois eu volto. fundo, né? Putz, e a pior cagada que pode acontecer é quando você começa ganhando nessas coisas. O risco da ruína que você falou pode vir daí. A pessoa começa ganhando no mercado, fazendo, por exemplo, um trade, ela pode achar que aquele é o caminho ideal para você. Que é competência. Exatamente. E aí fica lá xingando seu pai nas Exato. matérias, né? O cara Não, que sai ganhando. Tem a galera que comprou IRB, por exemplo, porque o Barça está comprando. O cara não se dá nem ao trabalho de ler até o final da notícia. Exato. Só lê o título. Exato. Então, tipo, o cara fala assim, comprei o IRB porque, qual que é o fundamento de você ter comprado? Porque o Barça está comprando. Você fala, você começou no mercado agora, meteu, sei lá, e é um monte de gente que fez isso. Você começou no mercado agora, tá metendo, sei lá, 50% do teu patrimônio IRB porque o Barça está comprando? Não tem sentido nenhum. Você não tem nem vivência na Bolsa de Valores para fazer isso. O Barça é o Pelé, é o que eu sempre falo. Ele tá vendo algo que você não tá vendo. E não tem problema, cara. E possivelmente ele vai multiplicar muito em algum momento, se a tese dele estiver certa, e várias teses dele tiveram corretas ao longo desses anos. Só que ele aguenta esperar. A pessoa que está começando não aguenta esperar. Esse é o problema. Ele tem fluxo de caixa para continuar aportando. Ele não monta toda a posição dele naquele único momento. Ele certamente não foi 50% do patrimônio que ele jogou. E também não foi 50% do patrimônio. E uma outra coisa para levar em consideração também é que assim, o Barça é o Pelé.
Mas mesmo o Pelé, às vezes vai errar em uma Vai ação. errar, E é por totalmente. isso que você tem que ter diversificação, porque você só Perfeito. precisa ganhar mais dinheiro quando você ganha do que quando você perde. Perfeito. É uma Acontece que conta muito simples. Não, essa diversificação que a Lu falou, a Lu falou, ela tá completamente certa. Vem com o tempo. O cara, sei lá, começa com R$1.000, ele quer meter em 20 ações. E não é assim, cara. Sim. Não precisa ser assim. Eu não acho que seja o caso, mas imagina, por exemplo, que você achasse magnífico lojas americanas. Puta empresa, case incrível. E aí você vai falar, pô, vou colocar 50% do meu patrimônio lá, acho que tá muito barato. E aí vem uma fraude, um negócio que não tem como você saber que existia, sabe? Não tem como você saber. O erro foi seu? Não. É um erro de mercado, é um risco que Acontece. você corre toda vez que você investe numa ação. Então, até por isso é importante você ter essa diversificação, porque não importa quão bom você seja, esses erros não estão sob